comemorações que se tem no mês de agosto é o do Dia do Advogado, porque se comemora quando se criaram os cursos jurídicos no Brasil. E esses profissionais sempre de destaque na nossa sociedade. Hoje, para falar da profissão, nós recebemos um dos grandes expoentes dessa área em Ponta Grossa, que é o Dr. Ângelo Pilati Júnior. Pilatinho, se me permite chamar você assim, um prazer te receber aqui. É uma satisfação minha estar aqui com você e desde já agradeço essa oportunidade. E estamos aí carinhosamente atendendo a tua solicitação. É um exemplo de vida aí a serviço da advocacia, né, Pilates? Você está comemorando 50 anos de exercício ininterrupto. Inicialmente a gente tem que agradecer a Deus, né, por estar na idade que eu estou, com 74 anos de idade. E agora em dezembro eu faço completo, né, 50 anos de vida profissional ativa, porque desde que eu iniciei a minha carreira profissional, nunca mais parei e fui ampliando, né? E hoje, graças a Deus, estamos aí com saúde e vontade ainda de exercer essa atividade, principalmente na lide em que eu advogo, que é o Tribunal do Júri, e na área criminal. A gente estava conversando um pouco antes da entrevista, inicialmente você não pensava no direito como profissão. Perfeitamente. Você veja, a vida nos reserva muitas surpresas, né? Eu, na realidade, era para ser engenheiro, porque eu fiz vestibular de engenharia, eu tinha uma queda muito grande para desenho, gostava lá um pouquinho da matemática, e minha mãe, especialmente, meus familiares, eles achavam que eu teria que enveredar pela área da engenharia. E fui fazer o vestibular, enfrentei o vestibular em 1960, não fui feliz, não passei. E para não perder aquele curso e também não deixar a família decepcionada, porque foi fazer o vestibular, não passou, todo mundo ficou triste, então eu digo, vou aproveitar, vou fazer aí como é que a gente chamava, um cursinho naquela época, um cursinho de latim, português e francês, e vou tentar em uma faculdade, vamos tentar direito, um vestibular, pelo menos para dar uma satisfação para a família, para não ficar aquela frustração. E fui fazer o vestibular de direito na primeira turma da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e acabei sendo aprovado. E mesmo assim, de uma certa forma, mesmo deslocado, né, naquele ideal que a gente tinha como profissão, eu fui fazendo o curso, terminei o curso e já comecei inicialmente como advogado da Ford, nós éramos representantes da agência Ford, irmãos Pilati, em Ponta Grossa. E dali, por uma felicidade muito grande, eu conheci o falecido Dr. Milton Gemberg, também na época Dr. Manuel Braga Ramos, e eles me convidaram para participar com eles dessas andanças aí pelo interior, para fazer julgamentos pelo Tribunal do Júri, e peguei gosto pela coisa. Peguei gosto e fui fazendo e deu nisso que está aí hoje. E o Tribunal do Júri acabou sendo a tua vocação principal. Acabou sendo minha vocação principal, principalmente na área criminal, e embora eu exerça atividade profissional completa em todas as áreas, mas eu me destaquei, assim, com muita sorte, na área criminal. Então, eu tenho sido procurado aí por várias comarcas, né? E naquela época também eu comecei de uma maneira diferente, com o apoio do Milton Gemberg, com o apoio do Dr. Braga Ramos, a gente ia em diversas comarcas. Depois eu ia sozinho em outras comarcas, eu ia lá, fazia conhecimento com escrivães, com delegados de polícia, e me oferecia gratuitamente, olha, quando vocês tiverem um caso aí que não tiver um advogado, se algum réu que precisar de um defensor gratuito, eu estou à disposição, porque eu estou iniciando a minha carreira e gostaria de começar já a pegar um pouco de prática, e fui adquirindo essa convivência com a advocacia criminal, e hoje tenho um destaque assim, especial, principalmente nos tribunais de júri, né, onde eu completo, com alguns julgamentos que estão para ser realizados ainda, eu chego quase à casa dos 380 julgamentos que eu participei. Então, a gente já adquiriu uma certa base, digamos assim, né? E hoje é quase como que uma pinga, né, para mim. Não vive sem esse embate. Quando falta julgamento, a gente já fica meio preocupado. Esse mês mesmo de agosto, dia 25, eu tenho que participar num júri na comarca de Reserva, dia 1º na comarca não é nem comarca, é aqui perto de Curitiba,
na região metropolitana, né, na Fazenda Rio Grande, tenho outro também em reserva. Então, agora, constantemente, é um atrás do outro e a gente se habitua com isso e envereda por esse caminho. E ao longo desses 380 júris aí que você atuou, tanto na defesa quanto como auxiliar da promotoria, nos dois lados? Dos dois lados. Ultimamente, até é interessante, até tenho comentado com os colegas meus da advocacia, parece que tem uma certa tendência para o Ministério Público, para promotor, porque dos últimos julgamentos que eu fiz recentemente, 9 eu atuei na acusação, como assistente da acusação. Mas eu faço na defesa, mas nos últimos que eu tenho feito aí, inclusive na acusação. E desses casos aí, você lembra de algum que mais chamou a atenção? Porque você deve ter pego umas coisas perigosas aí, umas coisas de repercussão, né? Tivemos casos aqui em Ponta Grossa muito grandes. Tivemos um julgamento há muitos anos atrás aqui do crime do Canequinho, um crime que teve ali na Praça Barão do Rio Branco, que é o famoso crime do Canequinho, onde 2 empresários chegaram às vias de fato e terminou com mortes, num júri que teve uma repercussão muito grande. Tivemos o júri da Anita Palmas e vários júris assim de repercussão, e o júri que sempre tem mais repercussão é aquele que envolve pessoas da sociedade, pessoas de destaque da sociedade. Agora, um dos julgamentos mais longos que eu participei, inclusive ao mesmo tempo, num só julgamento, eu fiz a defesa de 22 réus, foi aqui em Ponta Grossa também, você devia ser criança naquela época, foi aquela chacina dos motoristas de táxi. Me lembro, eu lembro desse caso. Mataram um motorista de táxi em Ponta Grossa e os 2 criminosos, eles foram levados à cadeia pública e posteriormente para evitar um levante por parte dos motoristas, a polícia levou esses presos para Carambeí. E daí vazou a informação de que esses criminosos estariam lá na cadeia pública de Carambeí e todos os motoristas, mais de 200 motoristas de Ponta Grossa, dirigiram-se a Carambeí e arrebataram o preso da cadeia e trouxeram aqui nas proximidades da Imasa, onde era Imasa. E ali então houve aquela chacina e dos 200 e poucos participantes nós fomos selecionando, fomos absolvendo uns, fomos desclassificando outros e culminou-se então pela denúncia oferecida e a pronúncia de 22 acusados. Então nós fizemos naquela época o julgamento, onde todos foram absolvidos, né? E ali então houve até a participação da Rede Globo, na época que fez a reportagem, e dali em diante então acho que eu me notabilizei pelo Tribunal do Júri, na região toda foi difundida essa matéria, e dali em diante começaram os julgamentos. A procura, mais na área criminal, a minha pessoa, se tornou mais uma constante e está até hoje aí como... E passou algum susto em razão da profissão ao longo desse tempo? Eu acho que não, viu, pelo seguinte, porque graças a Deus, pelo menos a gente sempre vê casos aí, inclusive esse caso recente aí dessa juíza que assassinaram. Por incrível que pareça, eu milito numa das áreas mais difíceis do direito, que é o direito criminal. Então a gente lida com processos perigosos, processos em que tantas partes, porque no momento em que você pega uma acusação, você ganha um inimigo que é a parte contrária. No momento que você pega uma defesa, você também pega a antipatia dos adversários. Mas graças a Deus, nunca mesmo eu tive uma ameaça, um perigo, ou uma perspectiva assim de monopolizar a atenção, ficar preocupado, não. Todos os júris, inclusive nessas comarcas em que eu advogo, que eu tenho quase 30 e poucas comarcas onde eu milito, nenhuma, graças a Deus, nunca eu recebi assim uma ameaça, fui perseguido ou alguma pressão. Todos os julgamentos foram normais, alguns júris, claro, com alguma decepção, né? Processos em que você pensa que o resultado é um e o resultado é outro, porque o Tribunal do Júri sempre é uma caixa de surpresa. Mas, pelo menos, eu tenho levado assim um pouco de sorte, né? E graças a Deus nunca tive preocupação assim de ser perseguido, ser ameaçado por alguém. É certo. Já te parabéns por esse teu trabalho aí e fica aí a sugestão, quem sabe escrever um livro sobre esse tempo todo de profissão. Já me falaram, escrever um livro, inclusive eu tenho catalogado todos os julgamentos pelo Tribunal do Júri.
né, que chegam quase uns 380 hoje, fora os que vêm pela frente ainda. E tenho também arquivado, naturalmente, nas fichas, mais ou menos desde que eu me formei, claro, não contando com problemas de delegacia de polícia, de trânsito, que negócio. Eu devo ter mais ou menos uns 2.000 a 3.000 casos. Mas de tribunal do júri mesmo que tenha me destacado, eu tenho tudo catalogado. Inclusive, já se ofereceram a fazer um livro sobre isso, mas eu não sei, eu sou meio preguiçoso para essas coisas. Então... Quem sabe a hora que você cansar de militar na advocacia, o que pelo jeito não vai acontecer tão cedo, eu não acredito tenha que tempo para eu escrever o venha livro. me aposentar tão cedo, porque enquanto eu tiver essa graça de Deus, tiver a saúde de poder fazer aquilo que eu gosto, eu continuo até a hora que Deus me chamar. Tá certo, Pilate, parabéns pelo teu trabalho, por todo esse tempo aí dedicado à advocacia e muito obrigado pela entrevista. Eu que Foi um prazer te agradeço e receber. quero aproveitar aqui a oportunidade que você me dá. Esse mês, agora, dia 11, foi comemorado, né, o Dia dos Estudos Jurídicos, o Dia do Advogado. Eu quero, aqui através do teu programa, mandar a todos os meus colegas de Ponta Grossa, todos os meus advogados, inclusive juízes, promotores de justiça e os meus colegas mesmo, votos de muitas felicidades e parabéns pelo Dia do nosso advogado e que eles sempre procurem honrar e dignificar essa profissão, porque ela, levada a sério, é uma das maiores graças que Deus pode dar a um profissional. Tá certo, obrigada pela entrevista.